Bom dia, Magda. Bom dia, Niltinho, aos nossos ouvintes aqui do Hora Hiper. Hoje, dia 5 de junho, dia do meio ambiente, e nós trouxemos uma pessoa ilustre, uma das maiores autoridades quando se fala em meio ambiente, biólogos do nosso país e mundialmente também. Temos aqui conosco hoje Richard Rasmussen. Obrigado, Yuri, pela deferência. Não é tudo isso, não. Mas então, um dos mais conhecidos biólogos, eu acho que sim. Mas a todos os ouvintes da Rádio Hiper, aí em Tubarão, Santa Catarina, meus respeitos aí, um abraço a todos os ouvintes. E meio ambiente, né? O dia do meio ambiente, na verdade, é todo dia, né, Yuri? Isso. Deveria ser todo dia. Todo dia a gente pratica algo que afeta o meio ambiente. E eu quero explicar que eu estou pintado assim, porque logo de manhã, primeiro horário aqui, eu estava com os indígenas aqui da região de Mato Grosso e falando sobre meio ambiente, né? E como a gente trata o meio ambiente. Eu sou um biólogo, Yuri, que eu tenho as pessoas acham que o biólogo é o cara, assim, é o defensor da natureza, que a natureza tem que ser intocada. E isso não é parte do meu trabalho e da minha experiência. Eu aprendi nos países que eu viajei que quanto mais você separa o que é preservação e conservação, preservação é deixar algo parado ali sem ninguém entrar, cuidar, só, entre aspas, fiscalizar. E conservação é quando inclui a presença do ser humano. Quando a gente deixa algo parado, é só olhar uma máquina, um carro, você vai ligar depois de 6 meses sem usar, o carro não anda, vai apresentar problemas. Se a gente deixa uma floresta intocada, sem desenvolver trabalhos, se for um parque nacional, já diz parque, tem que ter visita, tem que ter gente indo lá, né? A gente, com isso, aumenta a responsabilidade, divide a responsabilidade com essas pessoas de ajudarem na fiscalização. Porque o que vão fazer num parque nacional, tem o tamanho da Bélgica, 2 fiscais de CMBio, não tem recurso, não tem dinheiro, não tem condição, né? O último dinheiro do mundo que a gente tem aqui, todo mundo fala muito em meio ambiente, mas a verdade é que dinheiro mesmo para meio ambiente, a gente vê que nas políticas públicas é a última coisa que tem, né? Nós ainda estamos fazendo cocô e xixi no mar, né, companheiro? Então, isso é um problema também, né, de ambiental, né? A gente não tem saneamento básico. Enfim, só para começar, eu acredito, podemos falar disso, eu acredito que uma natureza preservada é uma natureza manejada. Richard, quando que começou essa tua paixão pelos animais? Tens uma carreira bem consolidada já na mídia, o pessoal te conhece desde a televisão, claro, antes, né? Já tem também um caminho bem extenso, depois veio as redes sociais, a internet, virou meme com a pororoca, e como que é toda essa trajetória? Eu acho que é fruto de escolhas e oportunidades que eu tive por conta de uma época em que o meio ambiente, a gente ainda estava começando o meio ambiente. Eu lembro que eu ia com meu avô para pescar no Mato Grosso, aqui no Pantanal, ia para a Amazônia, e ia lá com os companheiros de pesca dele, a gente tirava tudo que tinha. Eu era moleque, eu lembro ter visto isso. Estou com 54, estou falando de mais de 40 e poucos anos atrás. Era uma outra situação. Hoje a gente está aprendendo a respeitar mais o meio ambiente, dar importância para o meio ambiente, a gente entendeu que o meio ambiente é a nossa casa, nós somos parte do meio ambiente, não somos a parte, nós somos parte, e quanto mais a gente entender que nós somos parte e soubermos lidar com o meio ambiente de uma forma inteligente, a gente vai progredir e vai salvar as nossas diferentes espécies. Enquanto a gente ainda só olhar o exemplo clássico da ararinha azul, que desapareceu do bioma de Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, e o tráfico se encarregou de levar lá para fora, para a Alemanha. Tem um cara que tem 300 araras, só na Alemanha tem 300 araras. Esse cara aqui foi receptador do tráfico. Tivemos que ir lá, porque não tinha mais ararinha azul aqui, porque nós não realizamos o manejo, que é o quê? É a conservação ex situ, fora do ambiente natural. Você, quando tem poucos indivíduos de uma espécie, você tira alguns indivíduos, até para como salvaguarda, para você poder resolver o problema. Qual era o problema da ararinha azul? Não tinha ninho, era porque tinha tráfico, comércio ilegal, porque estavam comendo ararinha, porque o índio estava fazendo, sei lá, pena, não sei, não se sabe. Então, até cessar a pressão, a gente precisa aguardar esse estoque genético. E não foi feito porque a gente vive um romantismo com relação ao meio ambiente, que o meio ambiente ninguém pode tocar, ninguém pode não sei o quê, você não pode chegar perto. Isso é ruim para a conservação. Isso é ruim para a conservação. Traduzindo, então,
nesse caso, por exemplo, da ararinha, deixou de existir na natureza, foi proibido isso antes, né? De tu pegar, às vezes, até a gente sabe que os CETAs, essas instituições ambientais, algumas matrizes são levadas para criadouros e ali começa a criação, né? Para venda também de uma forma legalizada. E isso não foi permitido, acabou as ararinhas na natureza, não tinha mais de forma legal no Brasil, tiveram que pegar de quem tinha levado de forma ilegal para fora, é isso, né? O receptador. Vamos lá negociar com o receptador. Então, o que eu quero dizer é que, como é um bicho que não é comum, né, aparecer em setas, uma ou outra, tinha uma que estava em setas, uma em natureza, aí soltaram que estava guardada para se reproduzir com aquela única que já estava extinta, né? A gente tem que parar de romantizar com relação ao meio ambiente. Meio ambiente, o único momento onde a gente põe todo esse amor e essa coisa é quando você toma a decisão de conservar, salvar uma espécie. A partir disso, são decisões lógicas, baseadas na ciência e que terminam no bolso, porque é muito caro. Então, uma das formas que a gente tem de trabalhar a questão de, por exemplo, proteção dos parques nacionais, quem disse que o Parque Nacional está protegido? Tem uma lei que diz que ninguém pode fazer nada lá. Quem disse que não estão fazendo? Quem disse? Né? Então, envolver, né, por exemplo, o trade turístico, né? Trabalhar, capacitar, instalar estruturas dentro dos nossos parques nacionais, como tem nos países como os Estados Unidos, África do Sul. Por isso que prospera a questão. Lá não vai se extinguir o urso e o alce nunca. O lobo está voltando, sabe o que eu quero dizer? Isso é manejo. Isso é manejo. Então, a gente tem que aprender com esses bons exemplos e deixar de romantizar demais a questão do meio ambiente, sabe? O romantismo existe só na obrigação que nós temos, moral e legal, de conservá-lo. A partir daí, as medidas, algumas são até impopulares. Tirar um bicho da natureza para colocar atrás de grades para reproduzir pode ser impopular, mas é o que é necessário ser feito. É necessário. Então, essa fase. Muita gente fala demais por não ter nada a dizer. A verdade é essa. Normalmente, quem não conhece, quem está na cidade poluindo e jogando um monte de lixo fora e criando lixo, é o que está falando como deve ser feito na natureza, como o índio deve viver, como... É meio complicado isso, né? A gente vê que tem, assim como na maioria dos temas, né, no Brasil, tem uma polarização muito grande. Acaba virando de algo político. Um lado nada pode, outro lado quer muita coisa. E é preciso ter um bom senso. A gente até aqui, perto de Tubarão, temos a cidadezinha de Laguna, e está sendo muito discutida a criação de uma RESEX, uma reserva ecológica onde não pode mais ser mexido, fica travado. E a gente tem ali muitos pescadores, população local... Temos praias que são opções turísticas, e a partir do momento que tu implanta isso... Como? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Vai funcionar só para o aparente, né? Aparentemente parece que funciona. Não funciona se você não incluir o ser humano. Nenhum plano de conservação vai funcionar. Sabe por que as tartarugas deram certo? Porque trouxeram para dentro o pescador. Senão não daria certo. Então, a tartaruga marinha, né? Estou dizendo, o Projeto Camargo, por exemplo, tem um ótimo relacionamento, trabalha em conjunto. A gente tem que transformar esses caras, que são os algozes, né? Supostamente algozes, em partes da solução do problema. Né? O turismo é uma ferramenta boa, o manejo é uma ferramenta boa, o pirarucu deixou de ser extinto, não está mais na lista de extinção, porque a gente come todo dia pirarucu. Por quê? Porque a gente está manejando. Tem em São Paulo, lá no Pão de Açúcar, tem pirarucu para comprar. Porque a gente está manejando. Então, a gente tem que, sabe, uma floresta manejada é como uma jardinagem. Uma floresta velha que ninguém supostamente entra e mexe, o que ela dá, ela entrega. Ela entrega, ela recebe de volta, ela é uma troca. O que nós queremos? Uma floresta que está cheia de vida, que está com árvores crescendo, e para isso a gente pega uma árvore que já está numa sua maturidade, chama-se manejo florestal, colhe ela, dá espaço para os filhos jovens crescerem, isso chama-se sequestro de carbono, transforma essa madeira que a gente tirou, agrega valor, transformando em imóveis. O carbono já está ali dentro, transforma em imóveis, transforma em tacos, transforma em produtos nobres. Então, isso é inteligência de como trabalhar os nossos recursos naturais. Por enquanto a gente só der valor sentimental e não valor econômico para os nossos recursos, que podem ser flora e fauna, a gente não prospera. A gente está sempre na mesma conversa, vamos salvar os cães e quem, entende? Sim. Se alguém pega a tua fala falando, a gente precisa cortar uma árvore para fazer a floresta rodar. A gente precisa de turismo, de
fazer a população ter mais contato com a natureza ao invés de afastar, o pessoal vai te chamar de louco, mas na realidade a maioria das pessoas não tem essa vivência, não tem a prática. Da área, porque não estão no seu lugar de fala. Então, antes de abrir a boca para falar sobre o meio ambiente, vai estudar um pouco, vai entender o que realmente está funcionando em outros países para aplicar aqui. Desculpa ser duro desse jeito, mas tem que ser. Eu não estou em lugar de fala de várias coisas, mas nesse assunto eu estou. Eu viajei o mundo todo, conversei com os caras que são os maiores especialistas do mundo, de diversas espécies, e o manejo salva todas. Manejo salva as espécies. Então, trabalhar uma floresta é renovar a floresta, uma jardinagem, se preocupar, né, em colocar pessoas lá dentro, que são fiscais, olhar, fazer isso é uma coisa que é praticada aqui no norte do país do Mato Grosso, inclusive, onde eu estou. Primeira vez que eu fui numa manejo florestal, eu fiquei surpreso. Eu aprendi, eu falei, nossa, onde começa o manejo? Eu pensei que tinha um monte de árvore derrubada, ia ser um caos. Cara, eu tive que procurar as árvores que foram cortadas, as outras estavam todas lá. A floresta pujante, os animais que vivem ali, que dependem da floresta, estão ali. Então, tem muitos conceitos, inclusive a gente fala de agronegócio, nem sabe o que está falando de agronegócio. Agronegócio no Brasil, ele tem um código florestal que protege de 20% no Sudeste, 40%, 35% aqui no Cerrado e chega a 80% na Amazônia. Os animais aqui, você vê, a gente está com explosão de queixada aqui. Olha que problema bom para resolver. Tem mais queixada do que deveria ter. E quando tem mais queixada, quando tem menos é ruim do que deveria ter, e quando tem mais também. E nós temos que manejar esses excedentes. Porque não é só porque eles estão comendo milho, se alimentando, empurrando de milho e causando prejuízo ao agronegócio. É porque eles vão, muito excesso de porco dentro da mata destruição de nascente d'água, competição com outros animais, comem mais do que deveriam. Então, a natureza ela tem que encontrar o seu equilíbrio. E quando ela não está em equilíbrio, nós temos que saber ajudar a natureza com medidas inteligentes, com bom planejamento. É isso que salva espécies, tanto faunísticas como florísticas. Se a gente for ver o ser humano, a gente faz parte do meio ambiente, nós somos um animal, então é preciso ter uma convivência de troca também. Não adianta criar essa imagem, não, temos que cuidar da floresta, então ninguém mais pisa lá, todo mundo distante, esquece turismo em praia, esquece fazer uma construção para atrair turistas. Vamos proibir tudo. Vamos dar uma faca para cada um, vamos tirar carros e celulares também que matam. O que mais mata animais no nosso Brasil chama-se atropelamento de fauna. Vamos tirar os carros das pessoas. Deixe o seu carro em casa, não use o Uber e não vamos tirar o seu celular, que é mineração, tire seu celular e vamos dar uma faca para cada um e vamos viver de volta na floresta. Eu topo. Vamos ver quem vai sobreviver. Vai ser um desafio. Então, assim, gente, vamos evoluir a discussão para um nível técnico e não para um nível emocional. Né? Eu acho que, infelizmente, isso não pode tomar conta dos órgãos de meio ambiente. O órgão de meio ambiente não tem que jogar para a galera. O órgão de meio ambiente ele tem que se basear em decisões técnicas. Temos que retirar tal animal, temos que manejar o javali, temos que manejar o não sei o quê. Ai, coitado. Não cabe a você achar que é coitado. Você pode discordar o quanto quiser. Você é um técnico da área. Não. Estamos baseando em cima de ciência. Sim. Então, o meio ambiente não tem que jogar para a galera, para receber like. O meio ambiente não é para receber like. O meio ambiente é ciência. O que está funcionando? O que tem que ser feito? Ponto. Né? Lá na Argentina é curioso, cara, o meio ambiente e turismo estão embaixo da mesma pasta. Eles têm que deliberar normativas, eles se matam lá embaixo. E aí eles levam uma solução para o governo. Já que conciliado o turismo e o meio ambiente. E por isso que o turismo e o meio ambiente lá arrebenta de bom, cara. Você vai lá em Península Valdez, lá em Chubut, e você está dentro da água com uma baleia, pai. Está dentro da água com uma baleia, pai. Aí eu te pergunto, uma criança, um adolescente que vai numa experiência dessa, que está ali junto com uma baleia, não vai ter uma consciência maior do que uma criança que o pai fala, olha, tu não pode chegar perto de uma baleia, a gente tem que cuidar do meio ambiente, mas ele lá e a gente aqui. Quem que vai ter uma consciência maior? Isso é só o aspecto de educação que a gente vai entregar, porque conservação é amar, né? Porque senão você tem medo. Quando você perde o medo, você protege, você, né, ama. Isso é só essa parte. E o recurso econômico que gera tudo isso? Sim. Quanto recurso econômico e move a economia e faz com que os caras que antes viviam de atividades ilícitas, hoje, olha a pesca esportiva. É o maior exemplo disso. Mas eu não gosto de pesca, coitado do peixe. Então fica em casa, põe Netflix e vai assistir um filme e comer pipoca. Que, aliás, alguém plantou para você. E se cobrir com um cobertor que alguém plantou para você, sabe? Não se faz conservação com maçã orgânica de R$10 fazendo stories, cara. Desculpa, passamos dessa fase. Já que é o dia do meio ambiente, vamos começar a falar com pessoas
crescidas e não como crianças choronas, é assim que a gente vai salvar. Se a gente quiser salvar. Quem não quiser salvar, deixa do jeito, né? E vamos em frente, né? É mais do mesmo. Mas é isso. A gente tem que, né? E aqui a gente polariza essa questão do. Aí você tem o turismo de um lado, o meio ambiente todo brigando, você tem o meio ambiente brigando com os caras que querem, por exemplo, aqui a grande discussão, a questão da escoação fazer um estrada de ferro de 300 quilômetros, cara. Brasil, pô, que vai diminuir o número de caminhões, de atropelamentos de fauna, que vai tornar o Brasil mais eficiente. Não pode aqui fazer isso aqui. Por que não, cara? Na França, que é contra que a gente faça isso, só é contra porque nós somos um país que produz melhor que todo mundo, temos 3 safras por ano e o cara aqui protege 40% da área dele para a sociedade, que são as APPs e as reservas legais. Então, tem tanta coisa para mudar e tantos conceitos para mudar nesse país, cara, que a gente parece crianças com uma riqueza como a nossa. Quem tem a chave do depósito de comida é que manda no mundo. E nós conseguimos produzir com sustentabilidade. Nenhum outro país consegue fazer o que nós fazemos. Nós temos que mudar um pouco nossos conceitos e ser mais brasileiros, orgulhosos de quem nós somos. E começar a trabalhar nos nossos problemas e nossos defeitos. Ser autênticos o suficiente para falar, puta, isso é um problema. Ok, eu não gosto de tirar passarinho de uma ave, mas ela vai desaparecer se não fizer isso. Eu não gosto de que matem javali. Ok, ninguém está falando para você ir lá. Olha que beleza, alguém está indo lá no seu lugar para fazer o trabalho sujo. Sim. Eu não gosto de caçar, mas eu entendo que a caça é um manejo. A caça de javalis, que é autorizada e legalizada, ela precisa ser feita. Não é porque está comendo o milho a soja do produtor, mas é porque está competindo com a nossa fauna, matando a nossa fauna. Daqui a pouco vão ter pessoas sendo mortas por javalis, como já está acontecendo, e são animais que destroem todos os cursos d'água. Todas as nascentes d'água eles destroem. Então temos que pensar nisso. É um exercício difícil. É complicado, são questões que acabam sendo polarizadas e virando discursos, né? Nesse dia do meio ambiente, também quero aproveitar para compartilhar contigo a campanha que a gente está realizando aqui no grupo de comunicação em Tubarão e também Braço do Norte, cidades vizinhas aqui, que é a campanha Nem Tudo é Lixo. A gente sabe que o ser humano está inserido no meio ambiente e a gente é um animal que gera muito dejeto, né? E acredito que a simples tarefa de separar o lixo que pode ser reaproveitado para o lixo orgânico também já contribui, que a gente tem a coleta seletiva e muitas pessoas não têm a consciência de pegar uma garrafinha de plástico, colocar no lixo separado, para evitar que depois precise retirar mais petróleo para produzir uma garrafa nova, sendo que já tem muito plástico jogado fora. O lixo é incrível que em alguns países lixo é dinheiro, né? E nosso lixo é ônus, né? Deveria ser bônus, né? Trabalhar o lixo é um mercado incrível em alguns países. Nós somos o país que mais recicla no mundo, né? Não sei se você sabe disso, mas nós temos muita lição de casa para fazer ainda. Nós temos que falar quando fala em meio ambiente, eu não vejo ninguém falando em saneamento básico. Então, hoje, quando a gente aperta a descarga e resolve o nosso problema, na verdade, a gente está causando um problema ambiental, porque deveria ter um saneamento básico adequado. A maioria das nossas cidades brasileiras não tem. Não. Né? Então, assim, tem muita coisa realmente para ser feita, séria. Pensar em meio ambiente como uma forma só de ganhar like e estar dentro da onda, porque agora é cool ser do meio ambiente. Eu estou nesse cool do meio ambiente há muito tempo cara, minha intenção agora é realmente a gente, com tudo que a gente já aprendeu, a gente não evitar de errar, né? Vamos errar menos, sabe? Vamos realmente usar mais a cabeça e a ciência, mesmo que você não goste de algumas coisas, porque você gostaria que fosse diferente. Cara, tem tanta coisa na vida também que eu não sou fã de fazer, mas eu apoio, porque, enfim, não é porque eu não pratique que eu não tenho a cabeça de entender que é importante. Sim. Se você não gosta de caçar de javali, não caça. Se você não gosta de ir a um parque nacional, não vá. Se você tem... não tem problema, mas não atrapalhe, né, com divulgação de coisas ou discussões que cancelamentos, de coisas que você não entende. Né? Um grande problema ambiental, já que tudo é muito fofofauna, um dos grandes problemas ambientais hoje é o segundo, terceiro maior que nós temos hoje no mundo, são cães e gatos que estão soltos. Nem é problema sanitário, tá? É um problema que esses cães e gatos, eles matam a nossa fauna.
Tem os números que me apresentaram esses dias, então tem um congresso brasileiro agora que está falando sobre isso, porque ninguém quer falar sobre isso, porque, oh, meu Deus, vai falar de candidato e agora, pelo amor de Deus, né? É aquela coisa, né? Eu não tenho, cara, eu falo mesmo. Então, assim, a gente tem que ter uma solução para isso. A gente tem que pensar sobre esse assunto, porque a quantidade são bilhões de animais que são mortos pela fofofauna, pelos animais fofinhos. O cara que tem um gato em casa, ele não pode deixar o gato solto, mano. É um assassino potencial, cara. Quantos passarinhos, né? E eles caçam, levam pro dono, isso que vê, né? Quantos lagartinhos, sabe? E eu cansei de ver essa coisa que parece bonito, mas não é. Vamos pegar os queixadas, não, os javalis e vamos levar para uma ilha. Já ouvi isso. E eu ouvi isso de gente grande, de deputado, já ouvi isso. Cara que faz lei. Como assim levar para uma ilha? Quem sabe botar na Ilha das Cobras, ver se dá. Tá falando com o cara errado, papai. Já resolve o problema. Óbvio. E quantos milhões de javalis são? E vamos criar toda uma infraestrutura, vamos fazer arrecadação de PIX para cuidar desses javalis que estão nessa ilha, alimentar eles, pegar um barco para alimentar. Pô, é o sonho. Vamos criar mais um santuário dos javalis. Gente, tem que evoluir nessa história. Esse negócio só de coração e amor não vai resolver. Não. Infelizmente, gostaria que resolvesse. Porque tem sobra, mas não vai resolver. Tem que ser mais Richard, e é isso. Finalizando agora, nesse Dia do Meio Ambiente, quero pedir para deixar um recadinho e algumas ações assim palpáveis, coisas que a gente pode fazer no dia. Tu tens uma vasta experiência, tu sabe que tem muita fala, tem muito discurso, e as pessoas acabam deixando de lado coisas simples que cada um pode fazer, né? Básico que ajuda, eu vou dar 3, tá? Básico que ajuda, mas que nunca tem outras muitas, mas já que é fácil de resolver. Então, em casa, como é que eu posso fazer? Apaga a luz quando você não estiver usando. Quando for escovar o dente, desliga a escova, depois liga de novo para enxaguar a boca. O chuveiro, quando você for passar aquele creme hidratante maravilhoso, meninas e meninos também, quando for passar aquele creme, desliga o chuveiro, passa o creme e depois enxágua. São aquelas coisas básicas. Vai ao supermercado, leve uma sacola retornável, top. São coisas básicas e tremendas. O difícil é essa que eu vou passar agora. Estude, entenda. Não junte-se porque é uma pauta legal, então eu também quero estar dentro da falando, sabe? É muito estranho alguém que mora na cidade falar de alguém que não fala do indígena, falar do cara do campo, sabe? É muito estranho para mim, porque a gente só produz lixo, só consome energia, só não sei o quê, nos centros urbanos, e está ali olhando o que está sendo feito no campo, né? Então, tenha mais orgulho do Brasil, e tente não falar bobagem na internet. Estude mais. É um exercício difícil, eu sei que não é fácil. Sei que não é fácil. Às vezes só leu o título da matéria, já se tornou um doutor naquele assunto, né? Mas é isso. Richard, conhece aqui a nossa região de Tubarão, Laguna, Santa Catarina? Adoro Santa Catarina, amo Santa Catarina. A Santa Catarina é um estado assim, peculiar, cidades assim, cercadas de verde, vales... tudo funciona, é muito, muito gostoso. Santa Catarina é um estado maravilhoso, amo Santa Catarina, cara. Tá certo, então, a gente agradece de coração a tua participação, a gente sabe que a tua rotina é um dia aqui no sul, outro dia lá no Mato Grosso, outro dia na casa dos bichos, então é uma loucura. Mas muito obrigado por estar com a gente aqui no Dia do Meio Ambiente. Obrigado, Yuri, pela oportunidade. Forte abraço, voltamos ao estúdio depois dessa conversa sensacional. Magda, Niltinho, até amanhã.